Você já parou para pensar que o pior ainda está por vir? Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, não tem medo de falar a verdade, por mais dura que seja. E dessa vez, o alerta é claro. O que está a caminho pode ser muito pior do que a última recessão. Sim, estamos falando de um colapso econômico iminente que muitos ainda preferem ignorar. As pessoas acham que o mercado vai se ajustar, que a inflação é só um período de ajuste, mas Buffett vê além. Ele sabe que essa complacência pode custar caro, e quem não estiver preparado vai sentir o impacto no bolso e de forma devastadora. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: mas o que eu posso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é simples, mas poderosa. E, mais do que nunca, é hora de abrir os olhos e se preparar para o que está por vir. O mercado financeiro está enviando sinais claros, e ignorá-los pode ser um erro irreversível. Buffett, com sua vasta experiência, nos alerta para os perigos que estão se aproximando. Mas a boa notícia é que existe uma maneira de se proteger e, quem sabe, até prosperar em meio a essa tempestade econômica. E você vai descobrir como neste vídeo. É impossível ignorar o impacto da inflação quando ela começa a afetar coisas básicas, como a construção de casas e o preço do aço. Warren Buffett, com sua visão sempre afiada, aponta que essa alta nos preços está longe de ser passageira. A inflação já chegou num nível que afeta diretamente o custo desses materiais essenciais, e a consequência disso é sentida por todos. Os preços não aumentam por acaso. Eles refletem as pressões econômicas que estão por trás, se espalhando por vários setores. O mais impressionante é que, 6 meses atrás, ninguém previa que a inflação estaria tão alta como está agora. Isso só mostra o quão volátil o cenário econômico pode ser. De uma hora para outra, os preços começam a subir de maneira que parece incontrolável. Vai ao mercado e a cada semana percebe que a conta aumentou, mesmo comprando as mesmas coisas. Pois é, essa é a cara da inflação no dia a dia. Agora, pense nas construtoras. Com o preço do aço subindo, os custos de produção também aumentam. E quem vai pagar por isso no final das contas? O consumidor. Quem está planejando reformar ou construir precisa ficar atento, porque os orçamentos podem sair do controle rapidamente. E essa é uma lição prática que Buffett sempre reforça. Estar preparado para os aumentos inesperados é fundamental para proteger suas finanças. Outro exemplo claro está no mercado automotivo. Já reparou como os preços dos carros, tanto novos quanto usados, estão lá em cima? Isso é um reflexo direto do aumento no preço dos materiais usados na fabricação, como o aço. A inflação impacta toda a cadeia de produção, e quem sente o baque, no fim das contas, são os compradores. Se você está planejando comprar um carro, vale a pena pensar em estratégias como negociar com mais calma ou, até mesmo, esperar um pouco por uma oportunidade melhor. E não é só nos grandes setores que essa inflação está sendo sentida. Ela afeta praticamente tudo no nosso dia a dia, dos materiais de construção aos itens de consumo. E isso nos leva a um ponto crucial. Como o consumidor está reagindo a esse aumento de preços? Buffett tem algumas observações interessantes sobre esse comportamento. Mesmo com a inflação batendo a porta, algo interessante está acontecendo. O comportamento do consumidor continua forte. Buffett percebeu que, apesar do aumento nos preços, as pessoas ainda estão dispostas a pagar mais por aquilo que desejam ou precisam. É curioso, né? A economia segue aquecida e parece que o aumento dos custos não está intimidando tanto quanto se esperava. Isso tem muito a ver com a mentalidade de consumo que prevalece, onde a demanda permanece alta mesmo em tempos desafiadores. Acontece que, em momentos de inflação, alguns produtos e serviços não perdem sua relevância. Pelo contrário, alguns consumidores até preferem adiantar suas compras, prevendo que os preços continuarão subindo. Um exemplo: eletrônicos e eletrodomésticos. Mesmo com a inflação, ainda há muita procura por esses itens, já que as pessoas temem que eles fiquem ainda mais caros no futuro.
É uma espécie de corrida contra o tempo para garantir o que se precisa antes que o preço suba ainda mais. Outro ponto interessante que Buffett menciona é o quanto essa disposição dos consumidores afeta diretamente a economia. Quando as pessoas continuam gastando, isso gera um ciclo que mantém o mercado em movimento, o que, por sua vez, ajuda a sustentar o crescimento econômico. Mas é importante se perguntar: até quando esse comportamento pode ser mantido? Em algum momento, os consumidores podem começar a repensar suas prioridades, e é aí que a dinâmica do mercado pode mudar. Esse tipo de comportamento reflete também o impacto psicológico da inflação. Quando as pessoas acreditam que o preço das coisas vai continuar subindo, elas preferem gastar agora, em vez de esperar por um possível aumento futuro. E isso acaba reforçando ainda mais o ciclo inflacionário, porque a demanda alta pressiona os preços para cima. É um efeito bola de neve que pode ser difícil de parar. Mas, claro, esse cenário não é estável. As pressões sobre o bolso do consumidor vão se intensificando, e logo surge a necessidade de ajustar o orçamento. Isso nos leva a outro desafio que afeta diretamente a inflação: os problemas na cadeia de suprimentos. Outra peça importante nesse quebra-cabeça da inflação são os problemas na cadeia de suprimentos. Buffett aponta que as interrupções nessa cadeia estão causando verdadeiros gargalos. Pensa só, quando um componente essencial não chega a tempo, tudo fica travado. Isso cria atrasos em setores inteiros. Claro, gera um aumento nos preços. A indústria automobilística é um bom exemplo disso. Sem os chips necessários para fabricar os carros, as montadoras ficam com menos estoque, e a demanda não é suprida como deveria. Esse tipo de problema vai além dos carros, está em praticamente tudo. Se você tem acompanhado o preço de aparelhos eletrônicos, já deve ter notado o impacto direto da falta de componentes. É como se o mercado estivesse sempre um passo atrás, tentando correr atrás do prejuízo. E não importa o setor, quando a oferta diminui, a pressão nos preços só aumenta. Isso se traduz em custos mais altos para as empresas, que, claro, acabam repassando esses custos para o consumidor final. Buffett enxerga isso como uma das causas mais claras da inflação que estamos vendo agora. Quando você junta a alta demanda com uma cadeia de suprimentos quebrada, o resultado é inevitável: os preços disparam. Um exemplo prático disso está nos materiais de construção. A falta de suprimentos faz com que projetos de construção sejam adiados ou, no mínimo, se tornem mais caros. Quem já tentou comprar madeira ou aço recentemente sabe bem o que isso significa para o bolso. E esses atrasos na cadeia não têm uma solução simples, o que só aumenta as incertezas. As empresas tentam se adaptar, mas enquanto os suprimentos não voltarem ao normal, os preços vão continuar subindo. Isso cria um cenário em que é difícil prever quando as coisas vão se estabilizar. Quem tem obras em andamento ou grandes compras planejadas precisa se preparar para orçamentos que podem mudar a qualquer momento. Essa combinação de interrupções e alta demanda está apertando o cerco. E quanto mais prolongados esses problemas, mais tempo os preços ficam nas alturas. E aí entra uma outra preocupação que Buffett tem levantado: a relação entre a dívida global e a inflação. A dívida global é como uma bola de neve que não para de crescer. E Buffett enxerga isso como um dos grandes vilões da inflação. É aquela velha história: os governos incentivam o endividamento para tentar estimular a economia, mas a conta vem depois. Quando os países aumentam suas dívidas, o risco de inflação futura só aumenta. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a solução encontrada pelos políticos é pagar essas dívidas com uma moeda que já perdeu valor. Ou seja, a inflação se torna uma saída para lidar com o endividamento. Buffett destaca que essa estratégia pode parecer vantajosa no curto prazo, mas os efeitos a longo prazo são devastadores. Imagine só: se você tem uma dívida gigante e resolve pagá-la com uma moeda que vale cada vez menos, quem sai perdendo no fim das contas? Todos nós. O poder de compra diminui, o dinheiro no bolso das pessoas perde valor e a inflação só vai se intensificando.
É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A consequência disso pode ser vista em vários países que tentaram essa estratégia antes. Tomemos como exemplo a Argentina, que passou por várias crises inflacionárias ao longo das décadas. A dívida pública crescia, a moeda desvalorizava e o povo acabava sofrendo com preços cada vez mais altos. A dívida global segue esse mesmo caminho e é por isso que Buffett fica tão preocupado com o futuro da economia. A história tende a se repetir quando esses padrões se mantêm. Outro ponto crucial é que, quanto maior a dívida de um país, mais difícil é para o governo controlar a inflação. Isso porque os governos se veem forçados a imprimir mais dinheiro, o que só piora a situação. E não pense que isso acontece apenas em economias mais frágeis. Até mesmo grandes potências, como os Estados Unidos, enfrentam o desafio de administrar uma dívida colossal, o que coloca pressão na política monetária e nos mercados globais. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: como nos proteger contra essa inflação crescente? A resposta de Buffett é clara. A melhor proteção não está em ativos financeiros, mas no investimento pessoal. Desenvolver habilidades pode ser a chave para manter o poder de compra em tempos de inflação. Em tempos de inflação, muitos procuram maneiras de proteger seu dinheiro, mas Buffett tem uma abordagem diferente e direta. A melhor proteção contra a inflação não está nos investimentos tradicionais, mas sim em investir em si mesmo. Ele sempre destaca que, quando você desenvolve suas habilidades, seu valor no mercado também cresce, independente de quanto a moeda possa desvalorizar. O que você sabe fazer, o que você pode entregar, é algo que ninguém pode tirar de você. Imagine alguém que é um especialista em tecnologia. Por exemplo, com a demanda crescente por soluções digitais, essa pessoa estará sempre em alta, não importa se o dólar ou o real estão em queda. As habilidades que você adquire te protegem porque, mesmo que os preços subam, você sempre encontrará maneiras de ser relevante e bem pago no mercado. Buffett entende que o verdadeiro valor está em quem somos, e não apenas no que possuímos. E isso é algo que qualquer um pode começar a aplicar hoje. Um exemplo prático é investir em educação, seja através de cursos, leitura ou mentorias. Livros como Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, são um ótimo começo, pois trazem lições sobre mentalidade e estratégias que ajudam a crescer em momentos de crise. Ou até mesmo aprender uma nova habilidade, como programação ou marketing digital, que são áreas em alta. A ideia é: quanto mais você se aperfeiçoa, mais você se fortalece contra as oscilações da economia. Essa lógica de Buffett é simples, mas poderosa. Ele sempre diz que não importa o quanto o valor do dinheiro mude, ninguém pode tirar de você o que você sabe. Seu conhecimento e habilidades são os maiores ativos que você pode ter em tempos de incerteza. Não é à toa que, em tempos de inflação alta, as pessoas mais qualificadas são as que melhor navegam por esse cenário. Com esse foco no crescimento pessoal, você pode se blindar contra os efeitos mais devastadores da inflação. E claro, além de investir em si mesmo, Buffett também dá outra dica crucial: escolher bem as empresas em que se investe. E isso nos leva a uma questão importante sobre como investir em empresas fortes pode ser uma estratégia sábia nesses tempos. Investir em empresas sólidas é uma das lições clássicas de Buffett e faz todo sentido, especialmente em tempos de inflação. Ele sempre fala sobre como negócios fortes, aqueles que têm uma demanda constante e produtos essenciais, são a melhor escolha. Pense em uma empresa como a Coca-Cola. Não importa o que aconteça na economia, as pessoas continuam comprando. Esse tipo de empresa tem o que Buffett chama de poder de precificação, ou seja, ela pode aumentar os preços sem perder clientes. Essa capacidade de manter uma demanda constante, mesmo com a inflação em alta, é o que faz dessas empresas um porto seguro para os investidores. Imagine que você tenha ações de uma companhia que fabrica produtos que as pessoas precisam diariamente. Mesmo que os preços subam, as pessoas continuarão comprando, porque esses produtos são essenciais. E é exatamente isso que protege seu investimento da corrosão causada pela inflação.
Buffett sempre reforça que o segredo é investir em negócios que têm uma marca forte e uma base de clientes leal. Empresas como a Apple, por exemplo, também seguem essa lógica. Mesmo com os produtos mais caros, a demanda continua firme, porque os consumidores confiam na qualidade e no valor que a marca oferece. Essa lealdade é o que mantém os lucros dessas empresas em tempos de crise, tornando-as uma excelente escolha para proteger seu capital. Mas atenção, nem todas as empresas conseguem manter essa consistência. Por isso, é importante fazer uma análise cuidadosa antes de investir. Focar em setores que têm uma demanda estável, como alimentos, bebidas, tecnologia e saúde, é uma estratégia inteligente. Se você está pensando em proteger seu dinheiro da inflação, olhe para essas indústrias que dificilmente perderão força, mesmo em tempos difíceis. Com essa visão, investir em empresas fortes se torna não apenas uma estratégia de preservação, mas também uma forma de continuar crescendo, mesmo em meio à inflação. E enquanto essas empresas continuam sólidas, uma preocupação maior surge no radar de Buffett: o perigo da dívida governamental. E esse é um ponto crucial que precisa ser entendido. Um dos grandes alertas de Buffett é sobre o perigo crescente da dívida governamental. Ele sempre bate na tecla de que, à medida que os governos se endividam mais e mais, o impacto a longo prazo pode ser devastador. É uma bomba relógio que poucos querem enxergar, mas que está ali, prestes a explodir. E o problema não é só o aumento da dívida em si, mas o efeito que isso tem na economia e, claro, no valor dos nossos investimentos. Quando o governo acumula dívidas enormes, a tendência é que ele precise imprimir mais dinheiro para pagá-las. E adivinhe o que isso gera? Mais inflação. É como um ciclo vicioso, onde o aumento da dívida vai desvalorizando a moeda ao longo do tempo. Para quem investe, especialmente em ativos atrelados ao dólar, isso significa que o valor real desses investimentos pode diminuir com o tempo. Buffett sempre reforça que essa é uma das maiores preocupações de quem está tentando proteger o capital. Agora, pense no impacto disso em nível global. Se o dólar começa a perder valor por causa do aumento da dívida dos Estados Unidos, o efeito é sentido no mundo todo. E não é só uma questão de números ou gráficos econômicos. Isso afeta o poder de compra de pessoas e empresas em todo o planeta. É como se o dinheiro que você tem hoje valesse cada vez menos. Por isso, Buffett alerta sobre a importância de estar atento a esse cenário e não subestimar as consequências de uma dívida governamental fora de controle. Buffett vê esse aumento contínuo da dívida como um perigo silencioso. E a verdade é que muitos governos recorrem a soluções fáceis e imediatistas, como a impressão de mais dinheiro, para tentar lidar com seus déficits. Mas isso só empurra o problema para o futuro, tornando a situação cada vez mais insustentável. E quem acaba pagando essa conta são sempre as pessoas comuns, que veem o dinheiro perder valor diante de seus olhos. Diante disso, a sabedoria de Buffett nos lembra que, em tempos de incerteza, é preciso estar preparado para proteger nosso capital, seja investindo em empresas fortes, seja apostando no desenvolvimento pessoal. Cada passo conta. E com essa visão, terminamos esse ciclo de ensinamentos valiosos que Buffett nos deixou sobre como lidar com a inflação e os riscos econômicos que estão por vir. Agora que você já entendeu o que está em jogo, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O que Warren Buffett nos mostrou não é apenas um alerta, é um chamado para agir. Se você continuar esperando que a economia se ajuste sozinha, talvez esteja se colocando em uma posição de vulnerabilidade. Já pensou em como pequenas ações agora podem te proteger de problemas futuros? A chave é não ficar parado, é tomar as rédeas da sua situação financeira e se preparar para o que está por vir. Então, o que você vai fazer para não ser pego de surpresa? Vai começar a investir em habilidades, em empresas sólidas, ou quem sabe revisar seus hábitos de consumo? As opções estão aí, e agora é a hora de tomar decisões. O mais importante é agir antes que a tempestade econômica chegue com toda a força. E sabe o melhor de tudo? Você não precisa passar por isso sozinho. Aqui no canal,
Você vai encontrar mais dicas e estratégias para proteger seu futuro e tomar as decisões certas. Se você quer continuar recebendo insights valiosos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai estar sempre um passo à frente e pronto para qualquer desafio econômico que apareça. A mudança começa agora, e o próximo passo depende de você.